Graças para os irmãos. Não poderei dar aula na escola dominical este domingo ao vivo porque tem um compromisso familiar. E aí, para os irmãos não ficarem sem atividade da escola dominical e não sobrecarregar outros professores também, a gente está gravando esse vídeo. Vai ser curtinho para não ficar enfadonho para ninguém, mas eu espero que mesmo assim a gente consiga refletir um pouco, né? Então, o texto que a gente vai falar hoje é 2 Tessalonicenses 5,17. É um textinho curto, que a maioria conhece, mas a gente vai conversar um pouco sobre ele, né? Que diz o seguinte: orem continuamente. A minha Bíblia diz continuamente. A maioria das Bíblias diz orem sem cessar. Claro que Paulo ele não fala só do nada lá, ora sem cessar. Ele está falando várias outras coisas, ele está dando algumas instruções, né? No capítulo 12 ele começa: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-vos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforme os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, um para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, e o 17, orem continuamente. É fato, irmãos, que nós temos vários ensinamentos, várias doutrinas, várias atitudes que precisamos tomar para estarmos perto de Cristo. Mas é fato também que nós não conseguimos fazer a metade dessa, ou não conseguimos fazer nada se não for o Espírito Santo. E aí Paulo diz, orem sem cessar. E a gente vai entender um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do orar sem cessar, né? O tema da oração, eu já disse, eu acho que é algum culto, que é uma questão que a gente vai aprendendo continuamente, a gente morre e vai aprendendo a orar, porque isso tem a ver com intimidade, com relacionamento e tem a ver também com o entendimento de Deus, né? Quando a gente se converte, a gente acredita num tipo de Deus e vai aprendendo, não é assim não, a gente vai entendendo um pouco mais de teologia, de Bíblia e vai convergindo para uma teologia mais saudável, né? Mais próximas da Bíblia. Em seu livro Cartas a Malcolm, do grande C.S. Lewis, orações, cartas a Malcolm, né? C.S. Lewis ele diz que nós precisamos pedir a Deus. Ele fala sobre oração, o livro, né, como o título diz. Ele diz que muitas vezes a gente não pede a Deus as pequenas coisas, a gente quer pedir logo as grandes. Só que aí tem outro problema. O problema é que a gente vai pedir as grandes coisas a Deus e a gente acaba não pedindo, porque é grande demais. Por quê? Porque nem as pequenas a gente tem o costume de pedir a Deus. Claro que tem irmãos que pedem tudo a Deus, né? Tem irmão que sai de casa, deixa a chaleira ligada, o feijão tá no fogo lá, a irmã esqueceu de desligar o feijão. No caso aqui em casa, a maioria das vezes quem cozinha sou eu, né? Então eu deixei aqui alguma coisa no fogo, eu vou orar a Deus, Senhor, abençoa aí para que o fogo desligue lá em casa. Isso não vai acontecer, né? Isso aí já é extrapolar, né? Mas C.S. Lewis diz que é das pequenas coisas. Por exemplo, você precisa fazer uma prova. Claro que você sabe que tem que estudar, mas você precisa fazer uma prova, vai lá e Senhor, olha, me abençoa para que eu consiga lembrar da prova aqui. Eu não estou pedindo exatamente que o Senhor pegue a caneta aqui na minha mão e comece a fazer a prova por mim, mas eu quero apenas que o Senhor me ajude a lembrar tudo que eu estudei. Até mesmo quando eu estudar, Senhor, me ajuda para que eu consiga aprender, absorver isso, principalmente quando a gente estiver estudando a Bíblia, né? E é isso que C.S. Lewis fala, né? Que as pequenas coisas a gente não faz, e aí quando chega nas grandes coisas a gente se desespera, porque a gente esquece que tem um Deus que vai nos ouvir, porque a gente não tem essa intimidade com Ele, de falar continuamente com Ele.
Lutero dizia que Deus não ouve muitas vezes nossas orações porque quando a gente pede com desconfiança, né? Eu já citei isso, um exemplo disso, né? De Lutero, em algumas aulas atrás. Ele diz o seguinte: você pede a Deus, mas quando você pede, você já pede assim: se Deus fizer, tudo bem, mas se Ele não fizer, eu não acredito que Ele vai fazer, não, mas estou orando aqui, né? Vamos ver aí. É como se eu chamo alguém para vir aqui em casa e essa pessoa diz assim: não, eu vou lá na sua casa, eu vou jantar com você, mas quando eu saio, eu digo: vai nada, toda vez eu chamo. E a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente pede a Deus, já não vai acontecer, não sei o quê. E a gente não imagina como Deus fica entristecido com isso, porque Deus ele pode ouvir a oração. Claro que nem tudo ele vai fazer, né? Só porque a gente está orando. Mas ele pode fazer muitas coisas pela gente, ou, através da gente, mas a gente não confia nele. Se a gente não tem confiança em Deus, não tem fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem fé, como a gente vai querer que Deus é, ouça as nossas orações, né? Então, é, Lutero diz que um dos princípios é confiar em Deus. Por mais que pode ser que Deus não ouça a oração no sentido de não realizar aquilo que a gente está pedindo, né? Porque Deus não é Aladim, Deus é Deus. Aladim é outra coisa, né? Esse Deus que faz tudo que a gente pede e está mais para Aladim, né? Aí ele já desce do patamar de Deus. Em Sproul, em A Oração Muda as Coisas, é um livro bem fininho assim, bem pequenininho. Parece uma literatura de cordel, acho que não tem nem 100 páginas, aquele livro bem minúsculo. Ele diz que, para ele, a oração não muda tudo, mas a oração muda muitas coisas. Ele diz assim: se alguém me perguntar se a oração muda tudo, eu vou dizer: não, não muda tudo, porque tem coisas que Deus não vai fazer. Não é só porque a gente está orando que Ele vai fazer. A gente pode se considerar o mais santo do mundo, mas Ele não vai fazer. Mas muda muita coisa? Sim, muda. Por isso que o livro é Oração Muda as Coisas. Eu estou citando esses livros de C.S. Lewis, de Sproul, porque eu considero livros muito bons e simples sobre oração, né? Para a gente entender essa questão da oração. Em Cristianismo Puro e Simples, que também é um dos livros que a gente cita bastante aqui, C.S. Lewis, ele diz que a oração não muda Deus, a oração nos muda. Tem crente que acha que a oração muda Deus, né? Ele vai orar para que Deus mova, não sei o que. Tem aquele crente lá que diz assim, tem até a música, né? O quebrantado coração move o coração de Deus, né? Como se Deus ele tivesse lá sentado, esperando assim, ó. Tô só esperando a ordem. Aí chegou lá o pedido, parece uma pizzaria, o céu, uma pizzaria que Deus está lá pedindo, chegou o pedido, pronto, Deus vai agir. Como se Deus tivesse parado e a gente orou agora e agora Deus vai agir. Não, não vai acontecer. Deus vai fazer a sua vontade, independente se a gente orar ou não. Agora, se ele pode, nos abençoar, agir através de nós por conta da oração, é outra coisa. Mas não vai mudar a Deus. Pode ser que a gente ore para seja o mais santo e se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Independente do quanto a gente ora. Então, a oração não muda a Deus. A oração muda a nós mesmos. E o que C.S. Lewis está falando nessa questão de mudar a nós mesmos? Veja, quando eu preciso... A aula passada foi sobre a questão de assumir a culpa, né? Que a gente fechou dizendo que o primeiro passo para a gente ter uma mudança é a gente assumir o nosso erro, assumir que precisa dessa mudança. Se a gente não assumir, a gente vai conseguir mudar nunca. Mas a partir do momento que a gente assume, eu preciso de mudança, eu estou errado aqui, não sei o quê. Aí se a gente vai mudar ou não é outra coisa. Mas o primeiro passo é a gente assumir o erro, né? Assumir que precisa de mudança. E C.S. Lewis, quando ele diz que a oração muda a gente, ele é como se a gente confessasse para Deus o nosso pecado. Por exemplo, confessai-vos os vossos pecados para os seus irmãos, né? A Bíblia nos recomenda isso, né? E o que é o confessar pecado? É eu chegar no meu irmão assim, ó, meu irmão, olha, eu assumo que eu fiz uma besteira muito grande, cometi um pecado aí, eu preciso confessar, porque eu preciso me arrepender. Não é porque o irmão vai lá, como um padre lá, e vai dizer ora 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, lê a Bíblia 40, 20 vezes aí e você vai ser santo. Não, é porque não é o ato do irmão, mas é o meu ato. Porque a gente reconhecer os nossos erros é algo bem complicado, né?
Nós não queremos, nós somos orgulhosos, somos cheios de orgulho e não queremos reconhecer o erro. Então, a partir do momento que eu chego para o meu irmão e confesso o pecado para ele, não está tendo um, um processo transitório, assim, um processo químico, sei lá, o que a gente pode chamar desse processo, em que meu irmão agora vai perdoar os meus pecados. Não, é porque eu reconheci meu pecado, eu tirei de dentro de mim aquele orgulho que me impedia de confessar o meu pecado. E não é o meu irmão, é porque eu estou falando para o meu irmão, eu estou colocando para fora, mas quem vai fazer é Deus. Deus está vendo todas as coisas, e se eu consigo falar para o meu irmão, eu vou conseguir falar para Deus. Quando o Lewis diz que a oração muda a nós mesmos, ele está falando nesse sentido de confessar o pecado. Então, quando nós chegamos a Deus e oramos a Deus para que alguma coisa aconteça em nossas vidas, por exemplo, eu estou com um problema, eu tenho um espinho na carne, eu não consigo mudar, eu estou com raiva do meu irmão, ou qualquer coisa desse tipo, ou eu preciso estudar a Bíblia, ter uma vida devocional e não consigo ter essa vida devocional, e aí eu vou pedir a Deus. Aí não é Deus que muda, somos nós que mudamos. É nesse sentido que C.S. Lewis fala, que a gente reconhece que estamos errando a Deus e que precisamos dele para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E muitas vezes aquilo que nós é, conseguimos fazer, de termos a capacidade de fazer, mas por algum motivo, alguma coisa está nos impedindo de fazer. E até nisso Deus ele age em nós. Então é isso que C.S. Lewis diz, que oração muda a nós mesmos, né? É, Deus ele está em nós através do seu Espírito Santo. Então, quando nós oramos, independente de onde nós estivermos, Deus ouve nossas orações. Ele está conosco. Quando nós cometemos um pecado, cometemos um erro, alguma falha, e sabemos que cometemos essa falha, independente de onde estamos, se você estiver no banheiro, no ônibus, no seu quarto, no seu trabalho, onde quer que você esteja, onde quer que estejamos, Deus está ali vendo tudo, né? Ele pode se agradar ou não, mas ele está ali com você. E é nesse momento que nós podemos orar. E o orar sem cessar, imagine o seguinte: a Bíblia diz orar sem cessar. Paulo não era tolo de achar que a pessoa ia ficar orando 24 horas por dia. Não era isso, né? Claro que não era isso. Mas veja, nessa vida nossa corrida, de trabalhar a faculdade, pegar ônibus, ficar 3 horas no trânsito, ir para a igreja, isso, aquilo outro, não sei o que, isso, aquilo outro, a gente não encontra tempo de orar. Na verdade, a gente não consegue gerenciar bem o nosso tempo, né? E aí, outro livro muito interessante, que eu acredito que até tenha na igreja para vender, que é Super Ocupado, de Kevin DeYoung, que ele diz que se nós esperarmos ter tempo para orar, ou para ter comunhão com Deus, a gente não vai conseguir nunca. E em muitos casos, por exemplo, um irmão manda no grupo: olha, irmão, ore por mim aí, porque eu tô com um problema gigantesco aqui para resolver, não sei como resolver. E aí eu digo: não, eu vou orar, mas eu vou orar, na minha cabeça eu vou orar quando chegar em casa, reservar o tempo, orar, e quando chego em casa eu esqueci que eu preciso orar pelo irmão. Só que eu não poderia orar ali onde eu estava, podia fechar meus olhos ou parar um pouquinho o que eu estava fazendo em 2 minutos, 1 minuto ou 30 segundos. Senhor, abençoe o irmão, não sei o que ele está acontecendo, eu não posso fazer, talvez eu não consiga fazer nada por ele, mas eu sei que o Senhor pode, então abençoa ele, Senhor. Pronto, eu parei para falar com Deus e Deus está ali ouvindo a minha oração. E é isso que ele fala, Kevin Young fala, que nós às vezes nos tornamos super ocupados a ponto de não encontrarmos tempo para Deus. Tem uma música de uma banda antiga que ele diz que nossa geração cresce e vive na era da incerteza, né? Onde o progresso destrói ao invés de ajudar. Eu estou gravando aqui de um celular, né? Só que esse celular, ele grava, ele escuta música, eu escuto música com ele, eu gravo, tiro foto, eu leio a Bíblia, eu escuto podcast, eu faço um bocado de coisa com esse celular. E aí, nós temos no ônibus, passamos muito tempo no Instagram, fazendo um bocado de coisa, isso, aquilo, outro. Enquanto a gente poderia ler 1 ou 2 capítulos da Bíblia no celular, ou a gente poderia estar no ônibus lá, fechar o olho lá, por exemplo, eu entrar no ônibus eu durmo, né? Fico um tempinho lá, eu durmo. Naquele tempo lá, entre o processo de fechar o olho e dormir, efetivamente, eu poderia orar. Eu lembro que antes da pandemia, né? Agora não sei como é que tá, mas quando eu ia para o trabalho,
tinha um irmãozinho que eu conhecia, que ele era irmão, todo dia ele tava lá no ônibus, eu pegava o ônibus depois dele, né? As 3 paradas depois, e ele já tava lá, ó, lendo a Bíblia no celular, lendo o versículo lá. Ó, era a rotina dele, porque talvez ele tem 2 filhos, eu sei que tem 2 filhos, é casado, tem uma rotina bem puxada. Para não acontecer dele não conseguir encontrar tempo, o tempo dele era aquele ali, em que ele podia estar pensando um bocado de caraminhola, falando besteira, conversando com outras pessoas, mas ele estava dedicando tempo a Deus ali, naquele momento. E é isso que Kevin Young diz, que o problema não é que a gente está super ocupado, é que a gente está gastando nosso tempo pra, com outras coisas, né? E aí, eu não estou dizendo que a gente deve, que não é válido a questão do quarto da oração. Até porque se eu dissesse que não era válido, eu tinha que rasgar um pedaço da Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve entrar no nosso quarto, no secreto, para orar a Deus. Mas veja, são coisas diferentes. Por exemplo, eu estou sempre com minha esposa, ou estou sempre com meus amigos, no momento em que ela está no meu coração e na minha mente. Por exemplo, se tem um amigo meu passando por um problema muito grande assim, eu fico muito preocupado com ele fica comigo aquele tempo todo lá, e ele não sai da minha mente. Só que eu vou querer talvez um momento para estar com ele, para abraçar ele, para conversar com ele. A mesma coisa da minha esposa. É, ela está na minha mente quando eu vou no mercado, compro alguma coisa para ela, ou compro um presente para ela, ou ligo para ela, mesmo longe a gente está presente, mas existe um momento que eu retiro para estar 100% com ela. Que eu não vou para o cinema com os amigos, eu vou para o cinema com os amigos com ela, na igreja eu estou com ela e outras pessoas estão na igreja, não sei o que, mas existe um momento que a gente quer sair sozinho para jantar, ou faz um jantar sozinho em casa, a gente precisa ter um momento só. A mesma coisa é com Deus. Quando você está orando no ônibus, em qualquer lugar onde você esteja, um bocado de gente, você está orando a Deus. Mas é preciso ter um momento particular com Deus. Ora, se nós precisamos de um momento particular conosco mesmo, ou com nossos amigos, ou com a esposa, esposo, imagine com Deus. É um momento de reverência, de respeito, para você ter uma certa comunhão. O fato é o seguinte, por exemplo, quando o marido ele não encontra tempo para a mulher, ou vice-versa, não posso, não sei o que, sempre ele faz com um bocado de coisa. Esse casamento ele vai ficar fragilizado. Isso acontece no namoro, no noivado e muito mais no casamento. E a amizade é ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Quando nós não encontramos tempo para estar com nossos amigos, eu não tenho tempo para nada, aquela amizade vai enfraquecendo, né? A pessoa ela deixa de ser de fato amigo e se torna só colega, porque eu não tenho mais tempo com ela. Então, a gente precisa desse momento. É necessário esse momento. E esse momento é um momento sagrado, digamos assim, né? Com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos desse momento, que é o que eu estou dizendo a Deus. Senhor, eu estou tirando esse momento aqui, no meu quarto aqui, que agora eu não vou fazer mais nada. Eu quero só o Senhor na minha vida, sem zoada de nada, só eu e o Senhor. Bom, é isso que ele diz, ore no seu quarto. Se a gente for esperar só para orar no quarto, a gente não vai orar nunca. Porque eu, na época da faculdade, foram 4 anos em que eu dormia de 1 da manhã e acordava de 5. Eu não tinha nem ânimo para estudar na faculdade. Ia só na... Não sei como eu consegui me formar, mas chegava em casa e você fecha o olho para orar, pronto, dormiu. O Senhor abençoa, pronto, dormiu. Então, o orar sem cessar, se os irmãos puderem e quiserem, tem um vídeo de Spurgeon, no canal Spurgeon TV, se não me engano, no YouTube, que ele fala justamente disso, né? Que ele fala que orar sem cessar é você estar sempre em oração, sempre buscando a Deus, onde quer que você esteja. Sua mente e seu coração está ligado com Deus. Paulo, no texto de 2 Tessalonicenses 5, ele dá várias recomendações que os irmãos não têm contenda, e a Bíblia está cheia de recomendações, cheia de mandamentos e de indicações para a nossa vida, né, para a nossa vida prática. Mas como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir perdoar o nosso irmão? Como é que a gente vai conseguir não se afastar de Deus e encher do nosso Espírito Santo? Se a gente não encontra tempo, a gente vai esperar ter tempo para fazer, para estar com Deus. É orar sem cessar. É você estar com sua mente, seu coração e seu corpo ligado em Cristo. Você está lá, você está trabalhando, vai almoçar. Parou de almoçar, parou antes de almoçar, Senhor abençoe esse prato aqui, não sei o que.
terminou de almoçar, volta a trabalhar, tá no ônibus, Senhor, obrigado por um dia de trabalho, o Senhor está me levando em paz para minha casa, saindo para trabalhar, acordando, Senhor, obrigado por essa noite que o Senhor me concedeu, a proteção que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, me leva em paz para o meu trabalho. Você estar assim em todos os momentos. E é isso que é orar sem cessar, é todos os momentos estar com Deus. Como a gente fica todos os momentos com os nossos colegas, mandando mensagem no WhatsApp, falando no Instagram, postando coisas no Instagram, no Facebook ou no status do WhatsApp. Nesse momento a gente está com os nossos colegas, né? Com outras pessoas. E a gente pode estar com Deus também, não nesse momento assim de WhatsApp e tal, mas a gente pode estar com Deus, com a mente e o coração ligados a Deus. O orar sem cessar é isso, irmãos. É a gente estar ligado com Deus. E isso reflete em nossas vidas. Isso se reflete em nossas atitudes. Quando eu cometo um ato que eu fico assim, ih, rapaz, acho que eu errei assim. Senhor, me perdoa porque cometi esse ato aqui. Senhor, me ajuda a mudar a minha atitude. Se a gente for esperar para orar a Deus, para confessar nossos pecados, enfim, para fazer várias coisas, a gente vai esquecer, porque já é um negócio que a gente não quer fazer, né? Que é confessar nossos pecados. A gente vai esquecer, vai passar os dias e vai acumulando um bocado de coisa, um bocado de pecado, enfim, vai chegar um momento que isso vai se tornar algo constante na nossa vida. É normal, é natural, não tenho muito tempo não, mas na verdade a gente tem tempo para Deus. Então, o orar sem cessar também é isso, né? Não vou dizer que é só isso, mas também é você onde quer que você esteja, falar com Deus, estar ligado em Deus, com sua mente e o seu coração ligado em Deus. E sempre que puder, falar com Ele, porque Ele está em nós através do Espírito Santo de Deus. Deus ele escuta nossas orações onde quer que nós estejamos. Claro que a gente não vai avacalhar, né? Eu tô lá, sei lá, no estádio de futebol, enfim. Irmãos, imagina assim, umas coisas que não tem como, não são próprias, né? Pra gente estar orando na hora. Mas mesmo assim, ele está ouvindo lá nas suas orações, né? Não no sentido de é, ouvir e atender, né? Mas no sentido de que ouvir, né? De ouvir, simplesmente ouvir o som das nossas vozes. Mas quer a gente esteja no ônibus, quer a gente esteja no colégio, fazendo uma prova, ou dirigindo o carro, ou pegando carona, fazendo qualquer coisa, ou quer a gente esteja assistindo um culto, por exemplo, eu estou assistindo um culto lá em que o pastor está pregando e eu não estou conseguindo entender o que o pastor está pregando lá, ele está falando um negócio que está meio complexo para mim, aí eu oro, Senhor, me ajuda aqui porque eu não estou conseguindo entender, Senhor. Bom, nesses momentos também, porque a gente pode estar no culto longe de Deus, né? Mas lembrar que Deus está conosco lá, o Espírito Santo ele está agindo nas nossas vidas. Então, oremos sem cessar, estejamos sempre ligados com o Espírito Santo de Deus, com a mente e os nossos corações. Né? Foi curta, mas espero que tenha sido proveitosa para os irmãos. Próximo domingo, espero não ter nenhum contratempo, estaremos normal aí no YouTube. Graças e paz aos irmãos.